pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é o programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje nós vamos começar falando de algumas pandemias que já aconteceram na história da humanidade e abalaram o mundo, né? A peste negra na Idade Média e a gripe espanhola no começo do século XX. A primeira é a peste negra, ou a peste bubônica, que ocorreu no século XIV na Europa e matou 1/3 da população do continente, sendo transmitida por pulgas de animais roedores aos seres humanos, né? Seus sintomas eram febre acima de 38 graus, arrepios constantes, dores de cabeça intensa, cansaço excessivo, ínguas, né, que são aqueles glândulos linfáticos, né, muito inchados e doloridos, né? A peste, ela foi denominada negra por conta de grandes manchas negras na pele, né, seguidas de inchaço na virilha ou axilas, né? Bom, agora vamos para algumas características da chamada gripe espanhola. Em 1918 e 1919, a pandemia que dominou foi chamada gripe espanhola, atingindo todos os continentes, deixando uma média de 50 milhões de mortos. Olha que coisa horrível. Para termos algumas informações bastante importantes desse episódio trágico da civilização no começo do século XX, eu vou convidar você para prestar atenção nesse vídeo que segue agora, ok? A gripe espanhola, ela na verdade foi uma pandemia. Uma pandemia é uma doença que afeta o mundo inteiro. E uma pandemia causada pelo vírus influenza, que é um subtipo do H1N1. Esse que causa a gripe hoje. Outro aspecto curioso é que a gripe espanhola, ela tem o nome de gripe espanhola, mas na verdade ela não começou na Espanha. É que a Espanha não entrou na Primeira Guerra Mundial. E como ela era neutra na Primeira Guerra Mundial, ela começou a dar notícias sobre a gripe. E os países beligerantes, os países que combatiam, eles não davam notícia. Então, na verdade, apareceu nos jornais espanhóis. Ela ficou com o nome de gripe espanhola. Mas a gripe surgiu, na verdade, nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos que ela foi levada para a Europa. O que acontece é claro que as pessoas estavam tremendamente assustadas, né? Porque é uma doença que apareceu, a pessoa podia pegar a gripe, podia morrer daquilo. A minha avó, aliás, falava sobre isso. Ela morava no centro de São Paulo, nos anos 80, passava os caminhões com os cadáveres, porque não dava tempo de fazer caixão para todo mundo. Então é claro que a população ficou extremamente assustada. Daí surgiram todas essas ideias. Olha, isso aqui é bom, acho que é bom, eu vou usar. A quina é uma erva que foi levada da América, foi levada do Peru pelos jesuítas para a Europa. Como ela era usada para tratamento da malária e ela então era interessante e funcionou de fato, a Inglaterra lançou uma água tônica à base de quinina. Isso se tornou uma coisa popular, quer dizer, teoricamente, se colocar você tomando água tônica, você não vai adquirir o problema lá que é a malária, né? Mas na verdade não é bem assim, né? E no Brasil a Antártica lançou a água tônica, que existe até hoje. A gripe não tem tratamento até hoje, né? A gripe, você trata os sintomas, mas a gripe em si, o vírus, nós não temos tratamento para o vírus da gripe especificamente. Para evitar o surgimento de novas doenças que podem se tornar pandemias e a sociedade ser pega de surpresa, uma das formas é respeitar a natureza e procurar preservar aí a biodiversidade e o seu ambiente, né? Vejam agora esse vídeo que eu vou trazer para vocês que demonstra esta preocupação.
loucura, né? Tudo isso é muito espantoso, né? E como está sendo a pandemia do Covid-19? Essa é uma pergunta que fica no ar. Como está sendo a nossa reação a tudo que está acontecendo, né? Vamos refletir um pouco sobre o impacto emocional da pandemia atual, né? Com a pandemia, aprendemos a conciliar a família e o trabalho, não ceder a fake news, aprender a se proteger, ter maior consciência social, solidariedade, curtir a simplicidade, né? Usar a criatividade e dar importância à pesquisa científica, né? Isso é muito importante. E como ficamos no meio dessa pandemia? Nossas emoções e sentimentos, elas sobrevivem a tudo isso, né? Olha as perguntas para a nossa reflexão. As emoções, elas fazem parte do nosso cotidiano, sendo elas boas ou más. Necessitamos conviver com elas da melhor maneira possível e às vezes isso não é fácil. Quando temos que aceitar também o quadro emocional dos que nos cercam, né? Emoção é uma sensação que pode causar até mesmo impactos físicos, provocados por estímulos de diferentes naturezas. Eles podem ser sentimentos ou episódios específicos, né? Sentimentos são informações que todos os seres biológicos são capazes de sentir nas diferentes situações que vivenciam, né? Todo o ser é dotado de sentimento e eles são diferentes entre si. Pessoal, basicamente a emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais, né? Que surgem quando o cérebro sofre um estímulo ambiental. Já o sentimento é uma resposta à emoção, ou seja, se trata como a pessoa se sente diante de tal emoção, né? Esse momento pelo qual estamos passando, o autoconhecimento é importante e ajuda a lidar com algumas emoções que são inevitáveis, né, em momentos de crise, né? Nós estamos todos sofrendo com essa pandemia, mesmo estando em casa, né? Algumas mudanças simples nos hábitos podem fazer diferença para termos momentos com mais leveza e sem cobranças, né? O medo, o estresse, a solidão, a insônia, a tristeza, a ansiedade são emoções que precisamos ter cuidado e controle para que não venham colocar a nossa vida num círculo negativo e de declínio, né? Nós somos movidos pela superação e criatividade, né? A criatividade e o otimismo, eles possibilitam vencer desafios, encontrar soluções para os problemas, buscar a autorrealização pessoal, fazer uso da intuição e imaginação, olhar um problema sobre diferentes perspectivas. A pergunta que eu faço é para nós, né? Como é que andam as nossas emoções, né? Com a pandemia foi necessário o isolamento social, né? Feito aí por uma grande maioria das pessoas, né? Mas desrespeitado por outras, né? Ignorado por outras. Isso fez algumas pessoas ficarem mais tristes, infelizes, medrosas, depressivas, ansiosas, desconfiadas, até assombradas, né? Nessa nova situação, há uma oscilação nas emoções que são responsáveis pelo nosso instinto de sobrevivência. E, naturalmente, podemos sentir várias emoções. Precisamos lembrar que é preciso aceitar a emoção. Não é errado sentir a emoção, né? Passamos a conviver com novas formas de trabalho, de maneira remota, muitas vezes, que por um lado facilita as novas formas de trabalho, mas também faz com que
trabalhemos muito mais horas e muito mais exigências e metas a serem cumpridas, né? Às vezes sufoca um pouco, né? Em contrapartida, uma outra parte da população acabou perdendo o emprego, né? E não está conseguindo uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Quando tudo isso passou, a doença pegou de surpresa o mundo todo. O vírus se parecia com uma coroa e por isso lhe deram o nome de coronavírus. Mas a doença até hoje é chamada de Covid-19. Cientistas de todo o mundo se debruçaram sobre seus planos de trabalho para conter a propagação da doença. Guiados pela ciência, instruíam a população sobre a maneira mais prática de se proteger. Diziam: fiquem em casa, não saiam às ruas. Para evitar o contágio, todo mundo deveria manter uma certa distância uns dos outros. Lavem as mãos com sabonete, porque a ação dos detergentes destrói a gordura que envolve o vírus e assim ele morre. Outra coisa era de usar máscaras para proteger nariz e boca. E ficar em casa para evitar a propagação do vírus. A humanidade já havia passado por muitos momentos tristes muitas outras vezes. Era uma guerra também, porque as pessoas infectadas morriam em proporções exponenciais. A ciência nos alentava em cada momento, mas cedo ou mais tarde tudo iria passar. As músicas, os desenhos e todas as artes diziam isso também. Ser ou não ser? Eis a questão. As crianças indígenas, as crianças do interior e as das cidades compreendiam que o momento era difícil e aceitavam o que a ciência lhes dizia. As crianças poderiam fazer dentro de casa tudo o que faziam lá fora, mas o isolamento social era para não contaminar nem ser coroado pelo vírus. As cientistas e os cientistas elaboravam também fórmulas matemáticas para calcular o quanto de pessoas poderia morrer. Os cálculos traduziam o que a natureza estava revelando e eram muito úteis, uma vez que ajudavam a prever quantas vagas estariam disponíveis nos hospitais. E assim, caso não fossem suficientes, deveriam providenciar os hospitais de campanha para atender e tentar salvar o maior número de vidas possível. As cientistas e os cientistas varavam noites em seus laboratórios, procurando descobrir algo que fosse eficaz para imunizar e curar a doença. Mas o mundo começou a mudar. As pessoas começaram a olhar para o céu e para o chão em que pisavam e ver que a poluição estava diminuindo. Viram que as águas estavam se tornando cristalinas e que as pessoas começaram a demonstrar seus afetos. Sim, sim, pensou a cientista, os ingredientes da poderosa medicação: a solidariedade, a compreensão e o amor. E se juntaria a eles a ciência para descobrir um remédio que cuidaria das pessoas infectadas, ajudando a combater o medo e a tristeza que afligiam a humanidade daquele tempo. Como também toda a miséria, o egoísmo e o desamor que porventura ainda remanescesse. De nada adiantaria a passagem do vírus em forma de coroa se não houvesse provocado uma grande mudança no espírito humano. E assim, confiando na ciência, mais uma vez a humanidade superou aquele momento triste. Fim. O trabalhador, empregado ou desempregado, está no seu limite, né? E para muitos a única opção de atendimento médico é a saúde pública, né?
Por isso cabe aqui uma introdução sobre o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, né? O SUS é instituído pela Constituição Federal de 1988, classificando a saúde como direito de todos e dever do Estado, regulado pela Lei 8080 de 1990. Né? Os princípios básicos norteadores do SUS, né? A universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação social, né? É o maior sistema público de saúde do mundo. O SUS proporciona acesso gratuito, universal e integral a todos os brasileiros ou não, em território nacional, aqui no Brasil, né? Cerca de 80% da população brasileira depende do SUS, que é estruturado da seguinte forma, né? Governo federal, estados e municípios, tá? Integram a estrutura do Ministério da Saúde a Fiocruz, a Funasa, a Anvisa, a ANS, Hemobras, o INCA, INTO e hospitais federais, né? As redes de atendimento que integra o SUS envolve a estratégia saúde da família, composta por agentes comunitários atendendo em casa, muitas vezes, postos de saúde, unidades básicas de saúde, que são as UBSs, né? Unidades de pronto atendimento, os UPAs, né? UPA, unidade móvel de urgência, né? Que é o SAMU, hospitais municipais, estaduais, federais, universitários. O SUS viabiliza de forma gratuita o maior programa de vacinação e transplantes de órgãos do mundo. Olha que coisa maravilhosa. As dificuldades geográficas e sociais se somam à falta de recurso e à má gestão, né? Nessa pandemia, todos os funcionários da área da saúde, além de seus horários e às vezes sem condições e materiais necessários, prestando um atendimento de excelência em meio ao caos que se instalou, para salvar o maior número de vidas, né? Merecem todo o nosso respeito e gratidão por estarem na linha de frente no combate ao Covid-19. Agora que nós já falamos um pouco sobre as pandemias que aconteceram aí pelo mundo, né? Falamos um pouco sobre o SUS, eu vou propor aí uma atividade para vocês. É uma proposta, ok, pessoal? Então, o que você consegue montar uma tabela trazendo alguns dados sobre a gripe espanhola, em que ano ela surgiu, quanto tempo ela durou, né? Sobre a peste negra, em que ano ela surgiu, quanto tempo ela durou, né? Sobre o Covid-19, por exemplo, você pode fazer uma comparação, um comparativo, né? Quanto tempo isso está durando, como iniciou, as possibilidades, quantas pessoas contaminadas, quantas pessoas curadas, né? Do Covid-19. Mas uma pesquisa muito legal que você pode fazer é sobre o SUS, né? Qual é a quantidade de atendimento do SUS hoje no Brasil? Você tem que buscar a quantidade da população brasileira e aí você vai descobrir também na sua pesquisa qual é essa quantidade de atendimentos que o SUS realiza, né? Então é hiper importante, tá? Nós falamos alguns dados para vocês aqui hoje no programa e você tem disposto aí para você esse material lá na escola, na revista dos Saberes em Casa, que já foi para a escola, e também no roteiro de atividades, que também foi para a escola como sugestão. Então, monte uma tabela, faça uma pesquisa, monte a sua tabela e compartilhe. Compartilhe o resultado dessa pesquisa, dessa tabela, lá na escola
e peça para que o seu coordenador também compartilhe com a gente no hashtag Saberes em Casa EJA. Você também pode fazer isso. Mas se você tiver alguma dificuldade, você pode pedir para que o seu coordenador ou o seu professor faça esse compartilhamento, em hashtag Saberes em Casa EJA, ok? Conto aí com a pesquisa de vocês. Por enquanto é isso, eu agradeço a presença de vocês. Até o momento e até o nosso próximo programa. Fiquem bem, se cuidem e até lá.